paz, queridos. Irmãos, nós temos falado desde domingo passado que hoje nós gostaríamos de orar muito com os irmãos que no ano de 2014 tiveram algum sucesso na sua vida pessoal, seja estudantil, seja profissional. E queremos fazer isso neste momento. Você que terminou um curso, que fez um concurso, que teve aprovação, queria chamar você aqui à frente para nós orarmos pela sua vida. Podemos fazer isso? Pode sair do seu lugar e vir aqui. Isso. Passou de ano. Não, eu digo quem concluiu um curso, né? Alguns estão na metade. Calma, pastor Ivete. Quando a senhora terminar lá e receber o bastão, você vai ver. Né? Bom, olha aí. Bom. Só esses três? Não tem nenhuma varoa para ver? Ah, tem uma assim, né? Como vai, comandante? Tudo bem? Como é que foi, Max? O que foi? No ano de 2014, Deus colocou no meu coração o desejo de estudar para eu tentar uma promoção no meu trabalho. E o meu filho tinha passado em 2013, ele estudou durante 2 anos e Deus abençoou, ele passou no Colégio Naval. E aí depois que ele passou, ele falou: pai, o senhor investiu na minha vida durante muito tempo e agora não está na hora do senhor investir na sua? E aí eu falei: é verdade, meu filho. Aí minha esposa também falou: se você resolver estudar, eu te apoio. E o ano 2014 foi um ano muito difícil, eu estudei muito. No final, quando já estava chegando a época da prova, eu estudava média de 10 horas por dia, coisa que eu achava impossível. Quando alguém falava: eu estudo 10 horas por dia, eu falava: não tem como estudar 10 horas por dia. Mas Deus me abençoou e eu consegui estudar 10 horas por dia. E, graças a Deus, eu fiz a prova no dia 30 de novembro e eu fui aprovado. Eu estou esperando agora a classificação. É muito difícil, são 18 vagas para mais ou menos 1.200 candidatos. Mas a minha vida está na mão do Senhor, como diz o louvor que a gente cantou agora. A nossa confiança está no Senhor. E eu creio que eu vou ser classificado. Se eu não for esse ano, eu acredito que eu vou ser o ano que vem, porque o Senhor prometeu, eu sei que eu entro. Amém. Glória a Deus, parabéns, mano. Fica aqui. Paula, não é isso? Patrícia. E você, Patrícia? Para a honra e glória do Senhor, concluí a faculdade de análise de sistemas. E eu quero consagrar ao Senhor porque eu não tinha feito isso ainda. Você trabalha nessa área? Trabalho. Você trabalha nessa área, não tinha feito a faculdade, conseguiu fazer agora. Terminei e continua trabalhando na mesma atividade. Continuo. Amém. Glória a Deus. E o irmão? O Carlos agora vai contar para nós o que Deus fez na vida dele. Eu sou técnico em transações imobiliárias, né? E eu sempre fico na dependência da informática, sempre pedindo às pessoas. Aí pintou uma vaga na FATEC, que é até do governo, né? Aí eu fiz o curso de informática e passei. Então hoje eu não preciso mais de ninguém. Não precisa mais dela, né, cara? Desempregou a Patrícia ali. É isso aí, né? Que bom. Mas, ou seja, você viu uma oportunidade. De graça, né? É muito bom o curso da FATEC, porque eles te dão passagem, te dão uma carteira, tá? E você faz o curso de graça. É muito bom aqui em Marechal Hermes. Não só esse curso de informática, mas vários cursos de elétrica, hidráulica. Eu acho que é uma oportunidade que, de repente, as pessoas querem fazer um curso, não tem dinheiro, e pode ir lá. Não é propaganda, não, mas vale a pena. Agora eu pergunto, Carlos, é só chegar e fazer a inscrição? Vai abrir agora em janeiro. Mas não tem que fazer prova nem nada? Não. Fazer a inscrição e aguardar. Tem um determinado número de vagas. Aí você tem que olhar sempre lá no computador para ver se você foi chamado ou não e esperar uma desistência. Mas eu fui chamado rápido. Então não é tão difícil assim. Viu, professor? Você fica dizendo que é difícil lá e não é tão difícil. Ele conseguiu vaga lá. E você, comandante, deixou o jatinho aqui atrás? Tem gente que vem de bicicleta, vem de carro, vem de ônibus, ele vem de jato. Não é isso? Conta pra gente. Como é que foi? Então, eu me formei na AFA em 2013. Aí eu fui transferido para Natal. E lá eu fui encaminhado para aviação de helicóptero, né? E consegui completar o curso lá em dezembro desse ano e estou sendo transferido para Santa Maria. Santa Maria é... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tá bom. Ótimo. Simples assim, irmão. Falando assim parece simples, né?
Mas não é não. Agora você tem que dizer um detalhe. Você tem... eu tenho que tomar cuidado, irmãos, porque eu troquei o nome dos filhos aqui. Como é que foi isso? Foi o seu, Paulo? Foi o da irmã? Ah, foi o dele que eu troquei o nome. Quando eu fui apresentá-lo na igreja, eu troquei o nome dele. A mãe teve que trocar. E, Davi, como é que foi isso? Você fez assim um curso simples, né? É joystick aquilo? É joystick, né? Se fizer um simulador lá do joguinho no computador, consegue fazer isso? Consegue. Qualquer um consegue. Qualquer um que tem habilidade, né, meu irmão? Não é fácil assim, não. Irmãos, a gente está brincando aqui, mas o garoto saiu em primeiro lugar. Quer falar um pouquinho mais, tirar onda aqui, dar um rasante, fazer uma pirueta? Aproveita, rapaz. Então, o curso durou o ano inteiro, né? Ficou composto de parte teórica e parte prática. Foi bem puxado lá, porque a seleção já vem desde antes de entrar na AFA, né? Então, graças a Deus, aí eu consegui ir em primeiro lugar. E eu sei que foi Deus mesmo que me deu força lá, porque não é fácil ficar 2.800 quilômetros da família, né? E o pessoal orando aí, meus pais também. Graças a Deus eu consegui êxito aí no que eu me propus a fazer. Um pouquinho mais perto. Agora ele vai para... É mais perto, Santa Maria? É mais perto? Metade do caminho, 1.400? 1.400 quilômetros. A gente brinca, irmão, nós ficamos felizes, que a gente vê os pais casarem, vê os filhos nascerem, se formarem, se prepararem para constituir família e alçarem voos mais altos. Literalmente alçar voos mais altos e aqui conseguir algo que não é simples, né? Você, no meio de tantos rapazes bem preparados, né? E fazem um curso tão difícil, como é o curso da AFA, e ele se sai bem, sai em primeiro lugar. Então, você pode glorificar a Deus. Depois você pode vir cumprimentá-lo, dizer assim, deixa eu cumprimentar aqui um primeiro lugar. Você não trouxe, não, o diploma e a medalha? Não, mas tem medalha. Tem medalha, Davi? Tem medalha e diploma. Eu não estou brincando, não, irmãos. Eu estou honrando porque, de fato, a gente sabe o que é isso. Está aí o Max dizendo para a gente. Fez um concurso de 1.200 candidatos para 18 vagas. Beliscar uma dessas 18 vagas, você tem que ser o último colocado, mas são 18 vagas, né? Em 1.200, não é brincadeira. Então, parabéns, Carlos, parabéns, Patrícia. Vamos louvar o Senhor pela vida desses queridos irmãos, né? Pai, nós te louvamos, porque sabemos que é a tua boa mão, a tua graça sobre nós. Senhor, às vezes nós podemos dormir bem, acordar bem, nos dedicarmos nos estudos. Tudo isso, todo mundo pode fazer, mas o Senhor nos dá a graça, a sabedoria, a inteligência, a disposição. E nós queremos juntar as nossas vozes ao Max, ao Carlos, ao Davi, à Patrícia e dizer obrigado, Senhor. Eles aqui representam um grupo maior de jovens e irmãos aqui da igreja que lograram êxito no ano de 2014. E nós te damos graça, te louvamos por isso e rogamos, Senhor, que tu completes a obra que tu iniciaste na vida de cada um deles. Para os lugares que cada um vai, eles sejam bênção, eles sejam porta-vozes, eles sejam bem-sucedidos e que em tudo eles possam dizer como Davi disse, foi o Senhor quem me concedeu força, sabedoria, disposição. Sabemos que aos demais também foi assim. E pedimos que isto seja sobre todos os jovens da igreja, sobre os irmãos que estão empreendendo desafios maiores, que possam completar conforme o Senhor quer que façam. Nós juntamos as nossas vozes para dizer obrigado, Senhor, por essa bênção na vida de cada um. E que eles possam olhar para este momento, se lembrando que é a tua boa mão quem os conduz, e seja assim em toda a sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Parabéns, queridos. Deus vos abençoe. Parabéns, parabéns. Irmãos, nós ficamos de orar também por aqueles que vão viajar para a Transul, agora que sai no dia 9
para Passo Fundo. Então, irmão Anderson, traz o grupo que vai viajar. Vamos estar orando por esses irmãos agora e estar pedindo que o Senhor os abençoe. Então, vamos ser 16 irmãos, né, Anderson, da nossa igreja. Não estão todos aqui agora. O irmão Anderson vai esclarecer um pouquinho para nós como é que vai ser isso. Fiquem aqui na frente, irmãos, para nós orarmos. Queridos, nós estamos, então, nos engajando na campanha da Junta de Missões Nacionais, denominada Transul, né? Ou seja, transformação da região sul do nosso país. É um projeto, é o maior projeto evangelístico já feito, né, no Brasil. Serão cerca de 1.000 voluntários de todo o Brasil, espalhados pelos 3 estados da região sul, coordenados, essa divisão coordenada pela Junta de Missões Nacionais. Nós, quando nos cadastramos para poder fazer parte do projeto, então nós fomos direcionados pela Junta, não fomos nós quem escolhemos o campo missionário, foi a Junta quem nos direcionou, e nós em todo tempo entendemos que é a direção de Deus irmos para lá, e assim estaremos fazendo, saindo daqui na próxima sexta-feira, daqui a 48 horas, né? Às 8 horas da noite, com destino, então, à cidade de Passo Fundo, e ali a maior parte do grupo vai permanecer ali por 2 semanas, retornando no dia 24, saindo de lá no dia 24, chegando aqui no dia 25. Então, não só agora, vamos de ônibus, né? Nós contratamos um ônibus da mesma empresa que faz a linha Rio-Passo Fundo, que é a empresa Pluma, um ônibus semileito, um ônibus com conforto, um ônibus aconchegante, que vai estar, então, nos conduzindo nessa viagem. Serão cerca de 1.100 quilômetros de cada trecho, né? E em torno de 20 horas de viagem. Então, que não seja apenas desse momento, mas que em todos os momentos particulares dos irmãos, coloquem o grupo da nossa igreja, coloque o projeto missionário para aquela região nas suas orações. É uma região carente, apesar de ser a região muito próspera, mas, em contrapartida, muito carente da presença de Deus no coração das pessoas. Amém, amém. Nós vamos orar. Eu vou pedir que venha um irmão da igreja para ficar atrás de cada um desses irmãos. Você vai ser o intercessor pessoal dessa pessoa. Então, você vai vir, vai ficar atrás dele, vai perguntar o nome dele, dela, e vai estar orando por ele. Pode vir agora. Pelo menos um irmão. Pode chegar um pouquinho para cá, Anderson, assim. Pode chegar abrindo aqui um pouquinho, né? Um rapaz atrás do rapaz, a moça atrás. Isso. Samuel, não tem problema. Isso, tá bom? Pode vir. Se sobrar gente para orar, não tem problema. Alguém ficou sem intercessor aí? Tem faltando uma pessoa aqui. Está faltando uma pessoa aqui. Pode abrir mais um pouquinho. Ih, rapaz, agora ganhou 2, hein? Que benção. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos dizer para eles que nós estamos indo com eles também. Amém? Se você quiser dar uma oferta para o pessoal tomar uma Coca-Cola lá, o meu misto também pode dar oferta. Às vezes a gente vai ter comida, vai ter tudo, não é isso, Anderson? A junta vai providenciar. Lá a junta já providenciou tudo, né? O trajeto é que não, então a passagem não. Mas o trajeto eles estão pagando, mas lá está tudo providenciado. Mas a junta não vai dar dinheiro para Coca-Cola. Então, às vezes, a pessoa quer tomar uma Coca-Colinha, né? Então, nós vamos orar agora, vamos abençoá-los. E o nosso diretor de missões vai estar junto. Alguns irmãos do projeto EMEI estão aqui. E nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Possam ir e voltar debaixo da graça do Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora como igreja, juntos aqui, nós encomendamos esses irmãos. Pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que possam ir, retornar,
guardados, livra-os do mal, de um trajeto de 20 horas de duração, 1.200 quilômetros, tão distante de suas casas, mas que eles saibam que estão indo guardados pelo Senhor. Senhor, que estar lá em Passo Fundo seja algo sobrenatural. Quando retornarem, possam compartilhar conosco das experiências espirituais, das respostas de oração e, Senhor, das vidas que foram alcançadas. Que eles possam chegar e dizer: olha, encontrei essa pessoa que estava amargurada, entristecida, o Senhor deu uma palavra, ela se levantou, ela caminhou. Ver famílias que estavam destruídas serem reagrupadas, ver pessoas que estavam envolvidas nas drogas serem libertas, pessoas que estavam, Senhor, numa vida transviada, no homossexualismo, lesbianismo, e encontrarem um novo rumo na sua existência. Senhor, nós os abençoamos e os ungimos neste momento com esta graça do Senhor, com o Espírito renovado de Deus sobre as suas vidas. É a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Deus os abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos. E vocês não se esqueçam de orar por cada um deles. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos com o irmão Pepe, cuidando do nosso som. Isso é um privilégio. Eu quero conversar com você, então, um pouquinho. Abra sua Bíblia no livro de Naum, capítulo 1, verso 7. Você sabe onde fica Naum? Alguns dizem assim: pastor, fica entre Gênesis e Malaquias. Esse é mais esperto, que sabe que fica no Velho Testamento. Naum fica depois de Miqueias. Fica antes de Abacuque. Você já achou? Amém. Parabéns. Fica lá por volta da página 760 do Velho Testamento. Eu gosto muito do livro de Naum, e eu vou contar para vocês quando é que esse versículo se tornou assim um versículo quase que chave para a minha vida. Foi um episódio muito, muito interessante. Eu me lembrei desse versículo, e para trazer para o compartilhamento nessa primeira quinta-feira, porque ontem eu fui ao culto fúnebre de uma senhora que foi muito importante na minha vida. A tia Senira, do Clube Bíblico, Senira Lopes, esposa do tio Wilton, do pastor Wilton Lopes, fundadores e organizadores do Clube Bíblico Jesus Vive. Ela morreu aos 88 anos de vida e foram muito significativos para mim. E quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos, tio Wilton, eu, o Bispo Francisco, hoje o Bispo Francisco da Sara Nossa Terra, naquela época era conhecido como Chicão, nós e mais o caseiro lá do sítio onde nós estávamos, subimos o ponto culminante de Teresópolis chamado Pico do Caxambu. E foi assim uma epopeia, diria o pastor Isaías, né? Foi um momento assim muito especial. Porque o que aconteceu? Quando nós começamos a subir pela manhã cedinho, nós começamos a subir pela área do chamado Cruzeiro, começamos a subir aquela trilha. Nós vimos ao longe um foco de incêndio, mas estava longe. Nós íamos subir, né? A gente pensou assim: a gente sobe e desce e não vai ter problema. Aí nós subimos, chegamos lá em cima, oramos e pusemos uma pedra de testemunho e deixamos palavras, Bíblia, e ficamos lá um tempo. Foi uma presença de Deus, foi algo assim muito bom. Quando nós começamos a descer, o vento bateu diferente e aquele foco de incêndio que estava distante, nos pegou exatamente na descida. E a gente, então, pensou que nós tínhamos duas possibilidades. Ou dormíamos lá em cima, esperávamos
o fogo passar, porque o fogo não ia subir até o cume, porque o cume era só pedra, não tinha vegetação. Então, o fogo não chega aqui. Ou a gente enfrenta o fogo, desce e vai embora para casa. A segunda opção foi a vencedora. A gente disse assim, vamos, isso é foguinho, vamos encarar essa coisa. Garoto novo, 17, 18 anos, todo mundo achava que era super-herói, né? Aí nós começamos a descer e entramos por dentro daquele fogo. Só que na base da montanha tinha muita vegetação e o fogo estava forte. E aí nós, quando entramos, que nós vimos no que tínhamos entrado, a calça jeans, né, pegava a pegar fogo, e você começava, que nem todo pentecostal, começa a pular, né, porque não consegue deixar o pé no chão de fogo. E a gente ia e regredia, E aí nós vimos que nós estávamos no mato, sem cachorro, e com muito fogo, muito fogo. E aí o que o crente faz no momento do desespero, irmão? Bora, fogo. Então foi aí o que nós fizemos. Tinha 3 crentes, o Wilton, eu e o Francisco, e o caseiro que não era crente ficou crente na hora lá, né? Se converte, irmão, vamos deixar você. Acho bom você se converter. Aprende a orar logo, oração logo de guerra. Aí foi interessante que nós, na hora lá, nós nos vimos assim, 3 crentes, 3 pastores, 3 homens de Deus. Vamos orar. O que o crente faz no momento da adversidade? Ora. Aí nós começamos a orar. Deus, sopra um vento que jogue esse fogo para longe daqui e que a gente possa passar em segurança. E aí, irmãos, não é que deu certo? Nós oramos, determinamos, como diz o R.R. Soares, e o vento mudou o rumo do fogo e nós conseguimos passar. Estamos aqui, né? Passado muitos anos, estamos aqui para contar a história. Naquele dia, eu aprendi esse versículo. Quero que você leia comigo, Naum 1:7. Como é que diz aí na sua Bíblia? Veja comigo. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Vamos ler de novo? O Senhor é bom. Mas agora você vai ler profetizando mesmo. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Você pode dar glória a Deus? Irmãos, nós estamos na primeira quarta-feira de um ano que promete. Um ano ser longo, difícil, com fogo, vento contrário, muitas coisas difíceis. Mas nós estamos aliançados com Deus. E esse texto nos fala exatamente isso. Você vai decorar esse versículo. Quando as dificuldades se apresentarem, você vai dizer, o Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. E, meus irmãos, nós acabamos de voltar de um retiro de pastores, pastora Ivete, Marcelo, Isaías, Veleda e eu. Lá nós oramos, tivemos um momento muito bom. Voltamos de lá com um planejamento trimestral e mensal dos temas, das ênfases. Este mês é o mês em que estamos dando ênfase no evangelismo. Os irmãos viram, nós oramos agora pela equipe que vai para o Sul. A pastora Ivete falava deste ano, você tem um objetivo de ser mais um, você mais um. Então, de fato, aliançados com Deus, no evangelismo, buscando fazer a vontade do Senhor, mas nós não podemos tirar os nossos olhos do derredor, daquilo que está à nossa volta. Por isso que esse versículo ele se transforma num versículo que nós devemos ter ele sempre em mente, por algumas razões. A primeira delas é como o versículo se abre, ou é aberto. Ele diz, o Senhor é bom. Meus irmãos, quando Naum está dizendo a esse respeito, ele está profetizando para o povo de Israel em meio às dificuldades. Era uma profecia por causa do perigo que se acercava.
das dificuldades que o povo teria. Então, Naum começa primeiramente dizendo o seguinte: olha, o Senhor é bom. Eu, quando me lembro da expressão o Senhor é bom, eu sou remetido para Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17, é a história do jovem rico. O jovem rico, quando se aproxima de Jesus, se ajoelha aos pés e diz assim: bom mestre, que hei de fazer? Neste momento, Jesus vira para aquele homem e diz assim: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. Então, nós vemos aqui duas colocações importantes. A primeira é o oráculo. É Naum asseverando a bondade de Deus. Na outra, quando uma pessoa reconhece Jesus e o chama de bom, Jesus diz: por que tu me chamas de bom, se bom é somente Deus? Nós aprendemos aqui, primeiramente, que aquele jovem reconhecia Jesus como o próprio Deus. Ele não sabia disso. Mas Jesus diz: por que tu me chamas de bom, se bom somente é Deus? Portanto, toda vez que nós vemos Jesus dessa forma, nós estamos entendendo a deidade de Jesus, a divindade de Jesus, porque Jesus é bom, porque Deus é bom. Esse é um atributo natural de Deus. Agora, quando nós pensamos nesse atributo natural de Deus, bondade, a qualidade de ser bom, significa que ele é bom por várias razões. A primeira delas, irmãos, é que ele fez os céus e a terra. Eu estava ouvindo uma reportagem com um astrofísico comentando sobre os planetas. Eu não sei se você sabe que o nome planeta vem do grego, significa viajante, errante. Quando Galileu conseguiu apontar para o céu um telescópio, na realidade era uma luneta que aumentava um pouquinho, ele descobriu várias coisas. A primeira delas é que ele, quando olhou e viu Júpiter, ele começou a também observar que do lado de Júpiter havia outros pontinhos luminosos. E que ele viu que esses pontos luminosos mudavam de posição a cada noite. Ele descobriu, então, que Júpiter tinha a Lua. Mas ele descobriu também que o próprio Júpiter mudava de posição. Daí o nome planeta, aquele que muda de posição. E esse astrofísico estava nos comentando a respeito de um tamanho ideal de um planeta para conter vida. Vida da forma como nós conhecemos. Ele dizia que não podia ser muito maior do que a Terra, porque senão a gravidade seria muito grande, que achataria o ser humano como nós conhecemos. Também ele tinha que estar em torno de 120 a 200 milhões de quilômetros da estrela-mãe, ou seja, do Sol, em torno do qual aquele planeta orbitaria. Por quê? Por causa da temperatura. O nosso Sol tem uma temperatura de superfície em torno de 6.000 graus Celsius. Se você tiver um planeta a mais de 120 milhões de quilômetros, a temperatura de superfície desse planeta será de 100 graus Celsius. Nós não conseguiríamos viver nesse planeta. Então, a 200 milhões de quilômetros, já chegaria numa temperatura como a nossa. E por que os astrofísicos estão estudando isso? Porque eles acreditam que daqui a milhares de anos à frente, o nosso Sol vai começar a se decompor e terá emanações de energia muito grandes, que a temperatura na superfície da Terra vai aumentar muito e não teremos mais condições de suportar a vida aqui na Terra. E então, se a tecnologia daquela época permitir, o homem vai vagar pelo espaço procurando lugar para migrar deste planeta para o outro. E por que eu estou falando de tudo isso? Para mostrar para você a bondade de Deus. Porque quando Deus criou os céus e a terra, colocou o homem aqui e disse: olha, homem, a terra vai produzir tudo o que for necessário para a sua subsistência. Enquanto o homem natural fica olhando para as circunstâncias e olhando isto, dizendo: eu preciso arranjar condições para a minha sobrevivência, Deus diz assim:
Plantei você na terra, a terra produzirá para te sustentar. E Gênesis capítulo 1, verso 31 diz assim: tudo quanto Deus fez, ele viu que era bom, perfeito. Portanto, irmãos, quando nós olhamos e Naum diz assim, Senhor é bom, nós estamos vendo nessa visão macro, Deus é bom porque ele cuida de você. Porque ele tem cuidado de você. Porque Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 20, 21, 22 e 23, nos ensinam que a bondade e a misericórdia de Deus, que é a operação da bondade, se renovam cada manhã, porque Deus é fiel. E quando nós pensamos na renovação, é que ela se renova nova. Ou seja, se algo novo de Deus precisa acontecer neste dia, vai acontecer por causa da fidelidade e da bondade de Deus. Por isso que Naum está dizendo, os inimigos estão cercando, a guerra vem, mas lembre-se da primeira coisa que você jamais pode se esquecer: Deus é bom. Significa dizer, irmãos, que nós estamos caminhando no limiar de um novo ano, cheio de boas expectativas, um ano que se mostra promissor, um ano debaixo da aliança de Deus. Você tem que caminhar se lembrando sempre, Deus é bom. Amanhã, quando você estiver enfrentando uma situação difícil, o medo se acercar, e você quiser fraquejar, lembre-se, Deus é bom. Ele ouve a oração, ele muda o vento. O fogo que está te cercando pode passar. Porque Deus é bom. Diga para o irmão que está ao seu lado, meu irmão, não esqueça disso, Deus é bom. Quando a sua família fraquejar, quando o seu filho estiver passando por moenda, quando a sua filha estiver passando por dificuldades, quando a família estiver desmoronando, quando a crise financeira bater a porta, lembre-se de uma coisa: Deus é bom. Deus é bom não porque você quer que Ele seja bom. Deus é bom porque isso é um atributo natural dEle. Ele é bom. Que coisa tremenda. Deus é bom, sempre bom, e a sua bondade dura para sempre. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Agora esse texto continua dizendo que ele é uma fortaleza no dia da angústia. Mas eu fico olhando para esse texto, e Naum estava profetizando, mas ele estava dizendo o seguinte: dia da angústia. Alguém sabe o que é angústia? O que é angústia? Uma irmã possa me dizer o que é angústia? Que bênção, ninguém aqui nunca ficou angustiado. Nunca teve problema. Alguém saberia dizer o que é angústia? Dor na alma. O que mais, psicólogo, que você falou aí? Dor na alma, tristeza. Quem mais? Inquietação, né? É tristeza, dor na alma. Mas eu acho, irmãos, que a angústia é uma coisa tão profunda que é como se fosse um aperto no coração. É tão profundo. É tão profundo. Né? O que você está passando, irmãos? Eu estou tão angustiado. Só quem passou pela angústia é que sabe o que é angústia. Que angústia. A angústia pode ser fruto de várias coisas, né? Uma enfermidade muito grave, uma traição. Conversava uma vez com uma senhora que o marido tinha cometido adultério. E nós estávamos conversando, ela dizia assim para mim: pastor, é como se uma faca estivesse constantemente no meu coração. Aquela coisa que permanece ali. Pois é sobre isso que Naum está falando. Nesse dia, Deus é fortaleza. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes. Você sabe onde fica Eclesiastes? Abra lá em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Já abriu? Foi mais rápido que eu, então, né? Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, o pregador está dizendo assim no verso 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os dias da angústia,
chegue uns anos em que você vai dizer, não tenho prazer neles. Não tenho prazer, é um dia de angústia. Não tenho prazer nesse dia, estou angustiado. Lemos há pouco na reunião que tivemos com os irmãos que vieram para entregar o jejum, às 6 horas, Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, que Paulo escrevia que nós temos que nos revestir para que possamos suportar no dia mau, o dia da angústia. Nós aprendemos aqui, então, irmãos, que isso é possível acontecer, é possível vir na vida de cada pessoa, ou na vida de qualquer pessoa. Um dia em que você diz assim, eu não queria que esse dia existisse, eu queria pular a página desse dia, eu queria rasgar esse dia do meu calendário, esse dia não é bom para mim. Então, Naum está dizendo, Deus é fortaleza nesse dia. Ele é bom e ele é fortaleza, porque nesse dia da angústia, quando a faca está no coração, quando a mão está apertando, e você diz, eu não sei o que fazer, você precisa de uma fortaleza, de alguém que te proteja, que seja teu amparo, teu sustentador. Aquele que está contigo ao teu lado e segura a tua mão e diz, eu sou contigo. Esse dia mau que pode sobrevir, e que pode vir, e Naum estava profetizando, dizendo, esse dia da angústia vai chegar. Então Deus é fortaleza nesse dia, fortaleza nesse dia. É isso que Deus quer que nós entendamos, se Ele é bom, Ele é fortaleza. É um Deus que vai te fortalecer nesses momentos mais angustiosos, mais entristecidos, mais lamurientos, Deus vai estar com você. As minhas irmãs não estão aqui hoje, mas eu poderia dizer que havia um filme na época delas chamado Ivan e Noé. Quem viu esse filme aqui? Ah, pode levantar a mão, irmão, eu sei. Ah, olha aí, sabia disso, claro, claro. Me contaram. O que tinha de interessante nesses filmes do Ivan e Noé? O que tinha interessante era o seguinte, era a época do período medieval, né? Então tinha os castelos que ficavam lá. Mas o que caracterizava o castelo é que ele, além de ser um castelo, ele tinha um muro cercando, uma muralha, e ele tinha um fosso. Fosso era uma vala, um lago grande, profundo, que separava o castelo da outra área, da outra margem do fosso. E para você passar por esse fosso e adentrar ao castelo, você precisava de uma ponte. Essa ponte era a ponte levadiça. Ela ficava deitada sobre esse fosso e ela era só aberta por dentro do castelo. E eu me lembro do filme Ivan e Noé, que é interessante, porque dizem que naquela época os castelos só eram tomados por traição de dentro do castelo. Alguém tinha que adentrar, porque de fora do castelo era muito difícil. Porque quando o exército inimigo queria adentrar ao castelo, o Lorde mandava subir a ponte levadiça. E subia a ponte levadiça, fechava a entrada do castelo. E a pessoa não conseguia ultrapassar o fosso. Então, alguém tinha que entrar no castelo e cortar as cordas que mantinham a ponte levadiça em pé. E ela se deitava sobre o fosso. Então, quando alguém conseguia entrar e derrubar a ponte levadiça, o exército inimigo podia entrar. Quando o exército inimigo entrava, ele se deparava com um corredor. E nesse corredor, o teto do corredor era entreliça e o exército do castelo colocava tonéis de óleo quente, de tal maneira que quando o exército inimigo entrava por ali, naquele corredor, o exército do castelo jogava o óleo quente em cima do exército inimigo. Se o exército inimigo conseguisse passar por esse corredor, ele entrava num grande pátio onde ficavam os animais. Quando o exército chegava nesse grande pátio, o exército do castelo começava a jogar flechas e matava aqueles que tinham passado
pelo corredor do óleo quente. Se eles conseguissem passar pelo corredor do óleo quente, passar por esse pátio, para eles alcançarem aonde ficava a corte, eles tinham que subir por uma escada caracol, que ficava encostada na parede. Então o exército inimigo subia por aquela escada e de cima vinha o exército do castelo lutando e vencendo. E quando a pessoa conseguia superar tudo isso, ela chegava nos salões onde estava a corte. A corte estava protegida pelos soldados de honra. E assim era muito difícil um castelo ser tomado. Olha a figura que Naum pega. A figura do castelo, a figura da fortaleza. Naum também deve ter visto o filme de Ivan Noé. E ele pegou essa figura. Irmãos, é assim que Deus nos guarda. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus te guarda dentro de uma fortaleza. É assim que Deus nos guarda. É difícil chegar até onde você está, porque Deus te protege. Deus te guarda. Deus quer cuidar de você. No dia mau, no dia da angústia, porque Ele é bom. Ele quer cuidar de você desse jeito. Agora só tem um porém. Diga para o irmão que está ao seu lado, só tem um porém. Pergunta para ele, qual é o porém? O porém é o seguinte, Naum termina dizendo assim, ele conhece os que nele confiam. É, meu irmão, então tem esse porém. Deus conhece os que nele confiam. Se você não confia em Deus, Deus sabe. Deus conhece. Então só é válido ser bom, só tem validade a fortaleza, se você confia nele. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não confia no Senhor, hoje é o dia aceitável. Hoje é o momento de você abrir o seu coração. Porque senão, irmãos, não vale. Não vale. Esse texto não faz efeito na vida daqueles que não confiam no Senhor. Não adianta a fortaleza, não adianta a bondade de Deus, porque você não conhece, você não confia. Cantamos a canção, Jorge, muito bem escolhida, confiarei em ti, Senhor. Temos que confiar, porque Ele conhece os que nele confiam. Ele sabe, quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando nós sabemos que podemos ter a sabedoria maior, podemos estar com todos os recursos, mas a nossa dependência está em Deus. Ele é o nosso braço forte. Irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar com vocês neste ano de 2015, começando a primeira quarta-feira. Teremos 52 quartas-feiras daqui até lá, até o final do ano. Cada uma delas, a misericórdia do Senhor se renovará. Teremos momentos da nossa vida e você diz, Senhor, está difícil. Deus diz assim, confia. Está difícil? Confia. Ontem nós conversávamos no almoço lá com os pastores e um deles disse assim, só Deus sabe o que está depois da curva. Quando nós estamos andando numa estrada e vamos fazer uma curva, a gente não sabe o que está depois da curva. E esse irmão dizia, só Deus sabe o que está depois da curva. A nossa vida é assim, é confiar em Deus, porque só Ele que sabe o que está depois da curva. Um irmão nosso, eu batizei ele, foi o irmão número 500 que eu batizei na igreja. Depois eu perdi a conta, mas ele me lembro bem, foi o número 500. Sabe onde que ele se converteu, irmãos? Quer dizer, no momento onde ele tomou a decisão, ele se converteu, um processo de conversão na vida dele. Mas ele tomou a decisão aqui na estrada do Catonho. Ele vinha na estrada do Catonho e quando ele fez aquela curva, ali perto daquele motel Taba, descendo, vindo de Taquara para Sulacap, quando ele fez a curva, havia, como é que se fala de porcos? É a manada de porcos? Havia manada de porcos ali e vara de porcos. Olha aí, já não tiro 10 na prova. É vara de porcos. Vai pedir cola, tá vendo, Ana? Vara de porcos. Quando ele faz aquela curva, vem aquela vara de porcos.
Mas qual foi o livramento dele? Eu vou explicar. Da rewind, né? Volta a fita. Um pouquinho antes de entrar na curva, no coração dele veio uma palavra que diz assim: diminui a velocidade, porque há um perigo à frente. Ele conta isso no testemunho dele. Por que você quer ser batizado, pastor? Porque aconteceu isso. Foi naquele dia que eu tomei a minha decisão lá de Jesus. Então ele vem pela estrada, é de noite, não tem ninguém na frente, ninguém vem no sentido contrário, ninguém pisca farol, ninguém avisa, ó, vai com calma. Aquela pessoa vem. E aí, quando ele vai entrar na curva, uma palavra diz assim no coração dele: diminui a marcha, porque há perigo na frente. Ele diminui. Quando ele entra na curva, ele vê a vara de porcos. E aí, para o carro em segurança. É impressionante como é que Deus age conosco. Ele conhece os que nele confiam. Irmãos, nós podemos caminhar, podemos ir para lá, para cá, podemos fazer o que nós quisermos fazer. Mas saber da bondade de Deus, que Ele é fortaleza no dia da angústia, somente os que nele confiam. Que você tome uma decisão de ser uma dessas pessoas. Entregar a sua vida, confiar, estar firme, querer viver uma vida que glorifique o Senhor. Porque Ele vai te sustentar sempre. Ele vai ser aquela fortaleza. Ele vai te colocar lá naquela sala, com a guarda de honra, te guardando a porta. Ele vai ser esse Deus que vai te cuidar. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para encerrarmos esse momento de culto. Quero dizer para você o seguinte: domingo que vem vai ser a nossa primeira ceia, vai ser à noite. Vem estar conosco às 18h30, Escola Bíblica Dominical. Vai ser bom, você deve se colocar este ano nesse momento de se colocar diante do Senhor. Vamos terminar, queridos. O pastor Ivete já orou por você aqui naquele momento, mas você, assim mesmo, nesse momento que pregamos, você demonstrou que precisa se colocar mais diante do Senhor, confiar mais, entender a bondade, a misericórdia, fidelidade do Senhor, que Ele é fortaleza para você, que você precisa confiar mais no Senhor, conhecer o Senhor. Feche os seus olhos, levante a sua mão e diga: Senhor, este ano eu quero dar um passo de fé maior. Talvez, Senhor, eu não esteja vendo a igreja como deveria vir, eu não esteja orando como deveria orar, eu não esteja vindo na escola bíblica, eu não esteja vindo nos cultos de quartas-feiras, no culto de oração, eu não esteja vindo, Senhor, nos domingos pela manhã nem à noite. Senhor, este ano eu quero demonstrar que eu confio em Ti. Senhor, me leva seguro para aquele lugar, lá na corte, onde o Senhor guarda aqueles que em Ti confiam. Eu quero ser uma dessas pessoas. Senhor, muito obrigado por este momento de culto. Muito obrigado por este momento de oração. Quando oramos pelos irmãos que foram vitoriosos no ano de 2014, quando oramos pelos irmãos que vão viajar, pedimos que a Tua graça permaneça sobre a vida deles. Quando oramos, ao finalizar este culto, após a entrega da mensagem, por vários irmãos que levantam as suas mãos dizendo: eu preciso de confiar mais em Ti, de estar mais na Tua presença. Todos nós precisamos, Senhor, e nós queremos Te louvar pela Tua bondade. Se porventura, Senhor, há entre nós alguém que ainda não deu o passo de fé, que esta noite não saia daqui sem confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso passe a ser uma realidade em sua existência. Senhor, nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos pelos pedidos, Senhor, pelas metas nobres que estão na caixa da aliança com Deus. Oramos por cada irmão, cada irmã que está aqui, cada irmão, cada irmã que participa do culto conosco por meio da internet. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nessa casa estão, e sobre o Israel de Deus para essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do
de mim. Cumprimente seu irmão e diga graça e paz aí, irmão. Em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei, confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti.